Me perguntaram uma pergunta múltiplas vezes. E essa foi... Eu posso fazer outra árvore de conflito aqui com a história da Bíblia e mostrar como eu mapearia ela. Então eu queria fazer agora. Vamos ler uma história em Josué capítulo 22. Essa é uma das minhas histórias favoritas na Bíblia. E tá cheio de todo tipo de drama. Então Josué juntou essas tribos aí e disse para elas: você fez tudo que Moisés, o servo do Senhor, fez, você me obedeceu em tudo que eu ordenei por muito tempo agora, até esse dia. Você não deserdou seus irmãos, mas seguiu a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Agora que o Senhor, o seu Deus, deu descanso aos seus irmãos, como prometeu, retorne às suas terras que o Moisés, o servo do Senhor, deu do outro lado do Jordão. Mas tome muito cuidado para manter os mandamentos e a lei que Moisés, o servo do Senhor, lhe deu. De amar o Senhor, o seu Deus, de andar em seu caminho, de obedecer os seus mandamentos, de se apegar a Ele e de servi-lo com todo o seu coração e toda a sua alma. José os abençoou e mandou-os embora e eles foram para os seus lares. No versículo 10. Quando eles chegaram à terra de Canaã, perto do Jordão, as tribos construíram um altar imponente lá perto do Jordão. E quando os israelitas ouviram que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, no lado israelita, toda a Assembleia de Israel se reuniu na borda para ir para a guerra contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do padre de alguma coisa, para a terra para falar com a tribo de Manassés. E com ele mandaram 10 dos chefes, um para cada uma das tribos de Israel, cada um pai de cabeça de uma família de Israel. Quando eles foram a Gileade, para Ruben, para juntar com as tribos, disseram a eles: toda a Assembleia do Senhor disse, como você pôde quebrar com Deus de Israel assim? Como você pôde se afastar do Senhor e construir para si mesmo um altar contra ele? O pecado de pior não foi o suficiente para a gente? Ainda não nos limpamos desse pecado até hoje, mesmo uma praga tendo caído sobre a comunidade do Senhor. E agora se afastando de Deus, se você se rebelar contra o Senhor, hoje amanhã ele estará irritado com toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês possuem não é boa, venha para a terra do Senhor, onde o tabernáculo do Senhor está, e divida a terra conosco. Mas não se rebele contra o Senhor, ou contra nós, construindo um altar para si mesmos, além do altar do nosso Senhor, nosso Deus. Quando o filho de Zera agiu sem fé, a ira de Deus não caiu sobre toda a comunidade de Israel. Ele não foi o único que morreu por seus pecados. Então Ruben e o pessoal dessa tribo respondeu às cabeças das tribos de Israel: o poderoso Senhor Deus, Ele sabe. Deixe Israel saber. Se isso foi em rebelião ou desobediência a Deus, não deixe que Ele poupe-nos esse dia. Nós construímos nossa própria oferta para nos afastar de Deus. E se fizermos oferta para outro Deus, que Deus mesmo nos faça prestar contas. Não, nós fizemos isso por medo. Lembra da palavra medo? Que algum dia seus descendentes dissessem aos nossos: o que vocês têm a ver com Deus de Israel? O Senhor fez o Jordão uma barreira entre nós e vocês. Nós não temos uma parte no Senhor. Então os seus descendentes podem fazer com que os nossos
parasse de temer ao Senhor. Então nós fizemos um altar para ofertas e sacrifícios, ao contrário, para ser um testemunho entre nós e vocês e as gerações que vão vir. E nós vamos adorar o Senhor num santuário com nossas ofertas e sacrifícios e ofertas de comunhão. No futuro, os descendentes não vão poder dizer para nós: vocês não têm parte alguma no Senhor. E nós dissemos, se eles disserem isso para nós, isso, vamos falar, olha a réplica do altar do Senhor, que nossos antepassados construíram não para ofertas e sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós seja, quando Finéias, os líderes da comunidade, os líderes dos clãs, ouviram o que eles tinham a falar, eles foram agradados. No versículo 31 diz: hoje nós sabemos que o Senhor está conosco, porque vocês não agiram sem fé. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade. Versículo 33. Eles se alegraram no relatório, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra as tribos. 34 diz: os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Essa é uma história para puxar alguns dos elementos. Muitas emoções estão passando nessa história. Sabe, se nós todos tivéssemos um tempo para mapear essa história, ia ficar provavelmente muito parecido, mas algumas coisas podem parecer diferentes para nós. Então deixa eu falar para vocês como é que eu vejo isso. Eu vejo que eles estavam todos, sabe, animados, encorajados. Estavam todos, sabe, com fogo. Mas no prólogo, nós descobrimos que eles tinham entrado na Terra Prometida. Isso é um dia bom. Isso é um prólogo para cima. Um tempo feliz. 40 anos para chegar nesse momento. Uau. Deveriam estar todos felizes agora. Depois que eles tomaram a cidade, as 2 tribos e meia cruzaram o Jordão e dirigidos por Josué para pegar a parte que era deles. E isso era um bom terreno, então todo mundo deveria ser feliz. Mas, algumas amarras. O rio no meio pode inibir confiança. Pode criar uma mentalidade de nós e eles. Nós podemos ser esquecidos. Nós podemos até ser confundidos com antigos inimigos que costumavam viver nessa terra. E quando o Rio Jordão está em matéria alta, talvez vai nos separar. Então está na imaginação das 2 tribos e meio de que o rio gera uma amarra, um limite. Então eles pensam, vamos fazer uma réplica do outro lado para que as outras tribos também lembrem de nós. E eles vão saber que nós somos um. Então isso está no coração deles. Mas isso não foi comunicado. Então o altar foi erguido, que era tipo uma inovação, uma nova ideia. Algo que veio do nada. Não foi aprovado ou conversado sobre. Então não foi interpretado bem por causa da falta de comunicação das 2 tribos e meio com o resto do povo de Israel. Então, do outro lado da fronteira, eles pensaram que era um altar falso, como tinha acontecido no passado. E é por isso que eles chamam de imponente. Então a percepção é que era uma violação de um contrato social e de um contrato espiritual. Agora, provavelmente deveria ser dito que, em história de relacionamento, que há muita disfunção. Quando nós olhamos para a história dos filhos de Jacó ontem, nós poderíamos ter ido para o capítulo 49 e ver como seu Jacó ia abençoar seus filhos para o futuro. Algumas das bênçãos pareciam mais com maldições. Ele
separou alguns atributos que não eram positivos de muitos de seus filhos. E alguns estudiosos dizem que as características descritas em Gênesis 49 são reveladas em gerações futuras. E você pode ver histórias que casam com o que Jacó falou. Então, mesmo que seja um dia feliz, talvez eles não sejam saudáveis. E não estão resolvendo conflitos bem ainda. Ainda há uma disfunção lá. Então, a identidade deles é que eles são todos hebreus, hebraicos. Claro que tem tribos no meio disso também. E eles têm valores parecidos que voltam até Moisés. Que remetem a Moisés. Seria possível colocar mais informações em identidade aqui. Mas é assim que eu vejo o topo da árvore. Está escrito só hebraico, hebreus. Ok. Então vamos para baixo. Para abaixo da superfície. E as palavras que estão nas escrituras realmente nos ajudam aqui. Nós vemos medo de um fim, do término de uma filiação que se implica numa perda de segurança. Essas 2,5 tribos iam acabar sendo uma nação muito pequena sem aliados. Então, a proteção do resto do seu corpo seria importante. Medo, que foi admitido aqui no texto, foi aberto aqui, nos faz irracionais. Eu não quero fazer isso porque eu tenho medo de virar isso. Eu não quero fazer, ou eu quero fazer isso porque eu tenho medo daquilo. Medo não é sempre racional, mas tem que ser temperado com a perspectiva de Deus. Do outro lado, eles temiam a ira de Deus sobre o altar ofensivo. E Finéias usou histórias onde coisas realmente deram muito errado. E ele até ampliou o medo, aumentou o medo. Então nós vemos medo de novo. Nós também iríamos ver que o problema de comunicação estava nos dois lados, porque as 10 tribos de Finéias assumiram algumas coisas. Israel estava prestes a ir para a guerra instantaneamente, por causa dessas coisas que eles assumiram. E que bom que havia o suficiente de autocontrole para dizer: vamos levar uma equipe de negociação, que foi uma boa ideia. Sempre é uma boa ideia. Agora, a gente vai precisar de um microfone porque eu tenho uma pergunta. Alguém aí pode responder. O que nós sabemos sobre Finéias previamente essa história? Então, o que nós sabemos de Finéias antes desse momento? Ok, vamos levar um microfone aqui. E os caras com o microfone vão decidir quem vai falar, então vamos deixar eles escolherem. O que nós sabemos de Finéias? Ok. Leslie primeiro, então, vamos lá. Ok, umas coisas que a gente sabe sobre Finéias é que ele é um cara desorganizado, ele é super focado na justiça e ele faz o que for necessário para que o trabalho seja feito. Ok, muito bem dito. Ok, mais alguma coisa que alguém quer falar sobre Finéias? Sim, Finéias, ele matou o homem judeu e a mulher moabita quando estavam envolvidos em pecado. E ele é o neto de Arão. E ele está relacionado à família sacerdotal. Ele provavelmente nesse momento é o sumo sacerdote. Agora, o que seria uma fraqueza potencial do Finéias nessa história? É uma reação exagerada. O que você diria isso? Vamos levar o microfone pro James, porque ele pode exagerar na sua reação porque ele era conhecido de levantar a honra de Deus. Então essa reputação pode alimentar sua habilidade de que ele sempre tem que cuidar da honra de Deus em qualquer situação e de uma forma irracional.
Sim, talvez ele tenha uma reputação que ele tinha que viver, ele era um homem justo, como o Leslie falou, e parece pra mim que ele é muito rápido em sua resposta. Ok? Isso não necessariamente é errado, isso pode ser uma força, mas se ele foi rápido antes e ele parece rápido agora, você pensa, bom, como é que isso aqui vai terminar? Mas aparentemente ele era um homem bem justo e ele teve um autocontrole, ele fez a coisa certa. Por um momento ele ficou muito levado pelo contágio, mas tem um campo inteiro de antropologia que se foca no que as pessoas fazem em multidões durante uma crise. E esse campo de estudo lida com ansiedade, onde as pessoas vão se juntar todas, fundir todas, se tornar um grupo e uma mente. Na verdade, quando isso se acontece, com muita ansiedade, a multidão inteira é mais burra do que uma pessoa fora da multidão. A multidão só é sábia quando todo mundo pensa sozinho, no seu próprio espaço. Mas quando eles se juntam em ansiedade nas circunstâncias, eles podem perder o seu senso comum, o seu bom senso, e se tornarem suscetíveis a serem guiados por pessoas instáveis. É por isso que a gente tem bodes expiatórios, é por isso que os judeus foram tratados mal durante todas as coisas que aconteceram na Europa, a ansiedade, e esse tipo de momento de um contágio. Mas sim, obrigado Finéias e os 10 homens por fazer perguntas e ouvir a resposta. Você tem algum comentário para adicionar à árvore ou pergunta sobre como que eu montei a árvore e suas raízes? Como é que você faz a análise de uma situação na árvore? Você tenta pegar o máximo de perspectiva sobre a situação dos dois lados, em geral. Sim, e quando eu escrevo coisas na minha árvore de conflito, talvez elas não estejam precisas, então eu diria percepção. João diz que ela fofocou. Então, eu poderia, João diz que Su fofocou, porque isso torna um elemento. Mas Su diz que o João fofocou. Então eu vou escrever isso. Então eu posso mapear melhor. Deixa eu dizer de onde veio a árvore do conflito. Eu tenho 3 dificuldades de aprendizado. Além de uma dislexia severa, eu tenho uma dificuldade de reter informação auditória. Lá pela 5ª série eu fui diagnosticado aos 35 porque eu não conseguia aprender outra língua, então eu fui para um especialista. Então se eu ouço algo eu não consigo repetir isso direito. E se eu vejo algo, minha retenção, minha capacidade de lembrar é como de uma pessoa de 3ª série. Então, uma casa de bombeiro seria um carro seria 2, uma árvore teria 3, e se eu botar 10 depois eu não vou lembrar, mas de acordo com a pessoa que me testou, eu sou muito inteligente. Então eu tenho um 10 em engenharia, em teologia, então eu tenho essa inteligência, mas eu não consigo lembrar das coisas, guardar as coisas. E algumas pessoas famosas têm a mesma disfunção e fizeram muitas coisas incríveis em física, matemática, etc. Mas por um tempo eu fiquei travado, pensando, eu sou uma pessoa idiota, e aí eu entendi mais sobre mim mesmo. Se eu consigo mapear as coisas, desde que esteja sempre na minha mão, na minha frente, e eu consigo olhar para o contexto todo de uma vez, então eu consigo entender. E é por isso que eu me dei bem em engenharia, porque você tinha uma planta, e quando a gente lida com coisas no laboratório lá, a gente tinha desenhos. Então isso nasceu dos meus problemas, das minhas dificuldades. Então, se tem mais que pode ser feito para fazer isso mais simples, você sempre pode falar comigo, porque eu quero transformar isso em algo que todo mundo pode usar. Faz sentido? Que é esse irmão aqui? Eu estava lendo um livro sobre um dos livros que você recomendou,
com estrela no nome, não sei qual. E olhando para a árvore e ouvindo que você... como você fez isso. Isso para mediação também ajuda a trazer entendimento para todos, para que eles vejam que, sabe, esse é o conflito deles. Então ajuda a mapear. Então, essa parte ajuda no processo de trazer um entendimento do conflito para as pessoas envolvidas. Isso, certamente, isso é o problema deles, eles têm um mapa, eles têm um pedaço disso, as perspectivas deles para ir no mapa. Mas é claro que você tem que usar... escrever resumido, porque o mapa é limitado, mas você pode imprimir gigante para o conflito mais complicado. Ok, você. Steve, quando nós estamos adquirindo informações de diferentes partes do conflito, você menciona que você estava escrevendo. Você acha que talvez seja, se você conseguir lembrar o que está sendo dito, você acha que é melhor não escrever enquanto você ganha informação? O motivo pelo qual eu pergunto é porque eu acho que às vezes eu posso estar escrevendo e para uma pessoa parece intimidador. Então o que você recomenda nessas situações assim? Isso é uma ótima pergunta. Eu faço duas coisas. Uma é... eu falo, só me diz, fala comigo. E eu faço assim privado primeiro para eu ter uma ideia geral, genérica. E eu vou trabalhando com isso na minha mente. E aí nas sessões, eu vou estar fazendo isso umas 2, 3 vezes. Às vezes é orgânico, eu estou olhando para eles e ouvindo, e eu falo, ok, agora a gente vai reformular isso. E quando a gente reformula é quando eu estou escrevendo. E quando reformulando você quer, não entendi, tirar as toxinas. Porque a primeira vez que você ouve uma história de um conflito intenso, as pessoas dizem, você sempre levanta sua voz. Eu falo, ok, é possível que o seu marido levanta a voz, muitas vezes isso intimida você, e eu vou escrever, Joe levanta sua voz muito frequentemente. E assim, é por isso que eu ouço a história várias vezes, mas em algum momento tem que ser escrito, porque você não pode resolver algo que não está escrito, não está no papel. E eles vão entender, porque eu vou ter explicado já. Tem vezes que eu vou escrever para eles entenderem que a gente está de acordo. Ok, mais uma pergunta sobre a árvore do conflito. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Em um certo momento nós vamos pedir para você separar nos seus grupos. Lê o prólogo do problema lá do site, que eu enviei para vocês por e-mail ontem à noite. E eu dei para vocês ontem em espanhol e em inglês. Eu não tenho cópias extras, então talvez seja melhor você compartilhar as cópias que tem aí. Aliás, essa história é frequente. Eu tive já 4 vezes que eu vi isso e umas 3 vezes que eu tive que me envolver nessa situação. Então é muito, muito normal. Esse não é o tipo de mediação que exige escrever contratos e juramentos. Isso seria o irmão e a irmã tiveram um desentendimento, ele volta do feriado. Um tá há meses trabalhando assumindo algo e o outro assumindo outra coisa. E na primeira reunião de igreja em casa, em um ano, tem muita ansiedade. Esse mediador Kevin, ele é novo na cidade. Então ele chega e por acaso ele é um bom mediador. Então ele fala, deixa eu ajudar vocês. Então essa é a dinâmica. Então o que eu gostaria de que vocês fizessem vai pro grupo com quem vocês estavam ontem, no mesmo local, fala um pouquinho sobre isso entre vocês, e depois eu vou pedir uma pessoa do seu grupo, uma pessoa vai ser uma Carrie, uma pessoa que vai ser o Brandon da história. Nós vamos te dar um pouco mais de informação para vocês, para criar atenção. Quando vocês separarem seus grupos e falar do prólogo, dê papéis. Então quem vai ser o mediador, quem vai ser a Carrie, quem vai ser o Brandon, ok? Então, ok, se organizem aí.
E separem aí, obrigado.